A história não é feita apenas por reis, generais ou presidentes. Muitas vezes, as maiores revoluções começam no silêncio de um coração humano. Em momentos de escuridão profunda, quando a tirania e a corrupção parecem invencíveis, surgem figuras improváveis que se recusam a curvar. Este não é um conto de fadas sobre santos perfeitos em pedestais de mármore. É a história real de dois seres humanos, separados por 5 séculos, que enfrentaram os maiores infernos de seu tempo. Um gênio da ciência e da comunicação, que olhou nos olhos do mal absoluto em Auschwitz. A outra, uma mulher analfabeta, que com a força de sua convicção, dobrou papas e príncipes. Suas armas não eram espadas, mas a coragem, a fé e uma teimosia inabalável em fazer o que era certo. Esta é a história de Maximiliano Kolbe e Catarina de Sena. E ela nos prova que para mudar o mundo, você não precisa de um exército. Você precisa de uma causa. No início do século XX, a Europa era um barril de pólvora. E a Polônia era o pavio. Dividida entre impérios, a nação lutava para respirar. É nesse cenário de opressão e efervescência que, em 8 de janeiro de 1894, nasce Raimundo Kolbe. Filho de um tecelão e de uma parteira, o garoto não era um místico sonhador. Sua mente era afiada, lógica, fascinada pelo futuro. Enquanto outros meninos brincavam, Raimundo desenhava projetos de máquinas e se maravilhava com a nova era da eletricidade e da comunicação. Uma curiosidade tão intensa que, em seus diários, chegou a esboçar projetos para veículos de transporte interplanetário, sonhando com viagens à Lua. Sim, um futuro santo que, antes de tudo, foi um aspirante a engenheiro espacial. Aos 13 anos, um chamado interior o leva ao seminário franciscano, onde adota o nome Maximiliano. Mas ele não abandona sua essência. Em Roma, enquanto estuda teologia, ele devora livros de física e matemática. Kolbe enxergava o futuro e entendia que a fé, para sobreviver no mundo moderno, precisava usar as ferramentas da modernidade. Em 1917, com a Primeira Guerra Mundial devastando a Europa, ele não funda apenas um movimento de oração. A Milícia da Imaculada era, em sua essência, uma startup de comunicação. Kolbe acreditava que era preciso criar um império da informação para o bem. E ele colocou o plano em prática com uma genialidade administrativa impressionante. De volta à Polônia, ele funda Niepokalanów, a cidade da Imaculada. O que começou como um pequeno terreno baldio, se tornou um dos maiores complexos de mídia da Europa. Um mosteiro autossuficiente com uma gráfica de última geração, uma estação de rádio, um corpo de bombeiros próprio e até uma pequena ferrovia. No auge, seu jornal, O Cavaleiro da Imaculada, tinha uma tiragem de quase 1 milhão de exemplares. Kolbe não era apenas um frade, era um CEO espiritual. Mas esse sucesso não veio sem atritos. Cartas da época revelam que sua gestão era vista como rígida. Sua devoção, que para muitos era inspiradora, era criticada por outros membros do clero como excessiva, quase obsessiva. Ele era um homem de extremos, impulsionado por uma visão que poucos conseguiam acompanhar. Em uma carta, ele confessa: a obra cresce, mas sinto um vazio, como se eu fosse apenas uma ferramenta nas mãos de outro, e uma ferramenta inadequada. Então, a escuridão chegou. Em 1939, a suástica nazista cobre a Polônia. Kolbe tem a chance de fugir, de usar sua cidadania alemã, por parte de pai, para se salvar. Ele recusa. Ao invés disso, transforma a cidade da Imaculada em um refúgio. Abre suas portas para mais de 3.000 poloneses deslocados, incluindo cerca de 2.000 judeus. Ele sabia que a Gestapo vigiava. Suas publicações já haviam sido censuradas. Ele estava na lista. Mas continuou. Era uma escolha deliberada, um ato de desafio frontal. Em fevereiro de 1941, o inevitável acontece. A Gestapo invade Niepokalanów e prende Maximiliano Kolbe. Seu destino, o inferno na Terra. Auschwitz. Em Auschwitz, ele se torna o prisioneiro número 16.670.
O cientista, o comunicador, o administrador, é despido de tudo. Resta apenas o homem. E é aqui, no ponto mais baixo da existência humana, que sua verdadeira grandeza emerge. Ele divide sua mísera porção de pão, ouve confissões em segredo, sussurra palavras de esperança nos blocos superlotados, transformando-os em catedrais clandestinas de humanidade. Em julho de 1941, um prisioneiro do seu bloco consegue escapar. A punição, como sempre, é coletiva e brutal. O comandante Karl Fritz ordena que 10 homens sejam escolhidos aleatoriamente para morrer de fome e sede no Bloco 11, o bunker da morte. Um a um, os nomes são chamados. Então, o sargento polonês Franciszek Gajowniczek é escolhido. Ele desaba em desespero: minha pobre esposa. Meus filhos. O que será deles? E então, o impensável acontece. Da fileira de homens esqueléticos, um prisioneiro dá um passo à frente. É Maximiliano Kolbe. Ele caminha calmamente até o comandante, que pergunta, chocado, o que este porco polonês quer? Com uma serenidade que desafiava a lógica daquele lugar, Kolbe responde: eu sou um padre católico. Sou velho. Quero tomar o lugar dele, ele tem esposa e filhos. O oficial fica em silêncio por um instante, perplexo. Um ato de autossacrifício era algo que não se encaixava na matemática do ódio nazista. Contra todas as probabilidades, ele concorda. Durante 2 semanas, no escuro e sem comida ou água, Kolbe e os outros 9 homens definharam. Mas os guardas, acostumados aos gritos e maldições, que vinham daquele bunker, ouviram algo diferente. Eles ouviam orações e cânticos, liderados pela voz fraca de Kolbe. Eles transformaram uma câmara de tortura em um santuário de paz. Ele os acompanhou um a um na morte, como um capitão que é o último a afundar com seu navio. Em 14 de agosto de 1941, cansados de esperar, os nazistas decidiram acabar com aquilo. Encontraram Kolbe ainda vivo, sentado, encostado na parede. Um médico injetou fenol em seu braço. Sua jornada, marcada pela inovação, pela dúvida e por uma coragem sobre-humana, chegava ao fim. A história de Maximiliano Kolbe nos força a fazer uma pergunta difícil: o que nós faríamos? Diante da injustiça, nós nos calaríamos ou daríamos um passo à frente? A coragem dele não nasceu no campo de concentração, foi construída ao longo de uma vida de pequenas e grandes escolhas. Histórias como essa são faróis que nos lembram do poder que existe dentro de cada um de nós. E é por isso que criamos o canal Heróis Esquecidos. Se você acredita que essas memórias precisam ser mantidas vivas para inspirar o presente, considere se inscrever e ativar as notificações. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas jornadas incríveis à luz. Agora, vamos voltar no tempo, para uma era diferente, mas para uma batalha igualmente feroz.